Olá, igreja, a paz do Senhor para todos. Eu sou a Cristiane, essa é a minha família, o Matheus Felipe, o Leandro e temos a Ana Laura também. Nós estamos aqui para trazer um testemunho para vocês e para, com isso, glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus na nossa vida através desse testemunho. Bom, uns dias atrás, o Matheus começou a reclamar de dor de garganta. Uma quinta-feira, nós levamos ele no médico, ele foi medicado e a partir desse momento ele começou a passar mal, porque o antibiótico mexe, com ele enfraqueceu um pouco. E decidi, então, o Matheus me chamou para conversar, ele não ia para a escola, porque estava de atestado, e ele me falou que precisava confessar algo que ele já tinha parado de fazer, que era jogar o RPG, algo que eu falei para ele há um tempo atrás, não jogar, é um jogo que mexe com mente. E como mãe eu orientei a ele, que ele havia feito o correto de não estar jogando mais. Ele achou melhor também confessar com o pastor, e nós viemos até aqui, o pastor nos atendeu, orientou o Matheus, orou, abraçou, e o Matheus ficou muito feliz com tudo isso. Quando nós chegamos na nossa casa, era numa terça-feira, fomos fazer nossa devocional. Eu agradeci ao Senhor, por ter cuidado do meu filho, pelo Espírito Santo ter orientado ele dessa forma. E assim que nós oramos, fizemos a nossa devocional, meu marido trabalha à tarde, no período da usina. Era umas 2h da manhã, o Matheus não conseguia dormir. Até então ali ele estava declarando a palavra, orando, clamando o nome do Senhor, porque algo o incomodava. Meu marido chegou e ali nós começamos uma batalha espiritual pela vida do Matheus. O Matheus teve uma manifestação, naquele momento o Matheus declarava a palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Houve uma obediência naquele momento. Fomos para a nossa cozinha, agradecer ao Senhor, e naquele momento começou novamente. E foi assim até às 5 da manhã. O inimigo se levantava e falava que estava com muito ódio da nossa família, e era um demônio que falava. E no mesmo tempo Matheus conseguia vir e falar e declarar a palavra do Senhor, versículos, tudo que ele aprendeu sobre Jesus, da palavra. E realmente era uma batalha que nós estávamos ali enfrentando naquele momento. E eu vi que era realmente para o Matheus. E eu e o meu marido o tempo todo, nós não perdemos nem um pouco assim a esperança que o Senhor viria e faria a obra por completo na vida dele. Mas nós fomos até às 5 da manhã com essa luta. Ele sempre usava alguma coisa para acusar, coisa pequena que o Matheus já havia me falado. E eu sempre falando nenhuma condenação há, é o sangue de Jesus, Ele tem poder, ele já levou sobre si todas as dores, enfermidades, não há nenhuma condenação. E então era algo que o Matheus, quando descansava, ele voltava. Às 5 da manhã o Matheus conseguiu dormir. Nesse momento ele descansou, ele ainda estava de atestado, meu marido de folga, ficamos todos em casa, fizemos a obra do Senhor na igreja. E quando foi às 6 da tarde, o inimigo começou novamente a dizer que aquele horário era dele, e a seta começou a ser lançada na mente do Matheus. O Matheus ficou preocupado com os amigos, porque era o momento que os amigos jogavam na escola, RPG. E o inimigo lançava setas contra a vida dos amigos dele, e ele ficou muito preocupado, na verdade. O pastor William orientou novamente, Nós ligamos para o pastor William, o pastor William orientou novamente nosso filho, deu até uma acalmada, novamente voltou, mas o Senhor queria fazer a obra por completo. Naquele momento eu fui aos pés do Senhor, orei e pedi para o Senhor me dar uma condição que eu pudesse estar fazendo algo que fosse somente através dele, do Espírito Santo mesmo,
E ele me conduziu para ir na casa das mães dos meninos, amigos do Mateus, eles estavam na escola. As mães buscaram os amigos conversou com o Mateus e o Mateus se acalmou. Naquele momento, o pastor nos orientou a levar o Mateus no médico, nós levamos. Ele estava super calmo, bem, graças a Deus, feliz de ver os amigos. Ele já tinha passado tudo. E ele foi medicado, né, um remédio para dormir, trouxemos ele para casa. E ele descansou até as 3 da manhã. Nesse momento, ele acordou e começou uma nova batalha espiritual. E eu sabia que o Senhor ia fazer algo maior, porque não era normal aquilo. Nós oramos, nós fizemos tudo que podíamos fazer, eu, meu marido, o Mateus. E nesse momento, vendo que já havia feito tudo, eu fui declarar a palavra do Senhor, abri minha Bíblia e lemos o Salmo 91. Naquele momento, o Mateus lia junto, declarava a palavra junto, mas o inimigo não queria que chegasse na hora que o Senhor, nosso Deus, daria ordem aos anjos a favor da vida do Mateus Felipe. Foi assim que eu orei. Naquele momento, o Senhor enviou o favor ao nosso socorro, o favor ao socorro da vida do nosso filho. Veio libertar o nosso filho da forma mais linda e extraordinária que eu nunca vi na minha vida, mas eu sabia que o Senhor faria. E nesse momento eu fechei os meus olhos e eu pude ver o céu e no meio uma bola de fogo muito linda. Ali eu clamei ao Senhor e agradeci. E nesse momento o Mateus vai falar tudo como o que aconteceu a partir daí. A partir desse momento, da oração da minha mãe, falando para dar ordem aos seus anjos a respeito de mim, eu fechei os meus olhos, eu olhei para os céus e vi os céus abertos naquele lugar. Vi os anjos subindo e descendo, levando o clamor do povo. E eu vi também os anjos vindo, amarrando e prendendo o mal que assolava a minha vida, levando ele para a sala. Nessa hora nos levantamos, agradecendo ao Senhor já nesse momento, fomos para a sala e nos assentamos naquele momento. Naquele momento eu estava apreciando os céus e eu vi algo passando pela sala, assim, e naquele momento era o Senhor que veio na transfiguração, com roupas brancas e um rosto que brilha. Era uma presença tão grande que constrangia, mas ele confortava essa presença. Ele foi até onde estava o demônio rendido, estendeu os braços e falou para o demônio ir para o abismo. Naquele exato momento, o demônio foi para o abismo. Eu vi aquilo e fiquei muito alegre no Senhor. Ele veio, colocou suas mãos no meu ombro e o outro no mais profundo do meu coração. E a partir daí o Senhor começou a falar através da minha vida. A primeira coisa que o Senhor falou foi para não perturbar nossos corações, por causa que Ele já tomou o fronte da batalha. Naquele momento Ele nos permitiu perguntar e fazíamos perguntas, e tudo que Ele respondia de acordo com a palavra. Como um pai ensinando seu filho, Ele respondia com uma calmaria, uma mansidão enorme para tudo que nós perguntávamos. O Senhor, naquele momento, quebrou a maldição que tinha sido lançada sobre a minha vida durante esse momento de RPG que eu estava jogando com os meus amigos. Ele falou que bem antes, estávamos como Saulo, andando como Saulo, que estávamos achando que estávamos pelo caminho correto, sem perceber que estávamos pelo caminho errado. O Senhor, Ele nos trouxe de volta e nos deu até mesmo roupas novas, o Senhor disse. Ele falou sobre o caminhar do Senhor, que Ele está iluminando o nosso caminho, e cada passo que damos é um dardo inflamado do inimigo lançado sobre a nossa vida. Contudo, por termos a armadura do Espírito, e mesmo que atinja a armadura, esse dardo seria refletido. Ele deu revelações de sonhos que minha mãe tem muitos sonhos, sempre teve. Um desses sonhos era sobre um fogo que ela vinha, quando ela vinha de Limeira para cá, ela via um sonho que havia fogo para os dois lados da estrada. E o Senhor diz que esses sonhos são sinais dos tempos, revelação dos sinais dos tempos que estava vendo.
por causa do fogo que estava havendo no nosso país poucos tempos depois. O Senhor disse que quebrou as maldições hereditárias, por causa que já somos aquele que crê e for batizado será salvo. Ele falou sobre o batismo, que todas as maldições hereditárias haviam sido quebradas, até mesmo não se preocupes com a maldição de Adão, ele disse. Ele disse que agora que essas maldições hereditárias tinham sido quebradas, as 1000 gerações de bênçãos viriam sobre a nossa família, que não era para nós corrermos atrás dessas bênçãos, pois essas bênçãos viriam até nós. Minha mãe, ela estava muito preocupada com os exames. Eu fiz um exame de mamografia e ele deu um nódulo, né? Tamanho 3. E eu descansei no Senhor porque eu tinha que voltar a fazer o exame a partir de 6 meses. E eu falei para o Senhor me formou no ventre da minha mãe, sonhou comigo antes da minha mãe. E eu sou tua, então o Senhor toma a frente. Até então eu vou fazer tua obra e vou fazer o que tem que fazer. E descansei no Senhor. E mês passado eu tive uma orientação, eu já estava chegando próximo dos exames, eu marquei e fiz os exames. E os exames realmente não deu mais nada. E eu perguntei para o Senhor, foi onde ele respondeu que nunca foi nada. Porque quando eu peguei o exame eu falei, isso aqui para o meu Deus não é nada. É Ele quem decide, né? Ele que é o dono dos meus dias. E foi essa a resposta que ele me deu mesmo. Que aquilo ali nunca foi nada. Então ele me deu um livramento muito grande e eu sou grata a isso. O Senhor, ele falou, nós perguntamos sobre a nação, né, como a nação Sim. do nosso país, que nós preocupamos muito com esse país. E o Senhor, ele falou que já há profecia sobre a nossa nação e que essa nação é como uma última fortaleza no Senhor. Foi o que ele falou sobre a nossa nação, que mesmo tendo uma origem em pecados, em muitos pecados, os olhos do povo estão se abrindo para ele. E que por causa disso seríamos uma última fortaleza. O Senhor também disse perguntamos sobre festas juninas. E o Senhor disse que essas festas, a essência dessas festas é a mesma essência do bezerro de ouro, de quando o Senhor, quando Moisés descendo o monte viu, quebrou até mesmo as tábuas, e todos aqueles que estavam naquele lugar morreram. O Senhor disse que essas festas dão um prazer momentâneo para a carne, mas que ela mata, não mata a carne, ela mata o espírito. Também perguntamos sobre os pastores daqui da igreja. O Senhor falou que eles estão a todo tempo batalhando no Senhor e há muitas flechas no inimigo lançadas. Só que eles escolheram seguir no Senhor. Eles continuam seguindo ao Senhor. O Senhor disse que o tempo é diferente para nós e para Ele. Contudo, que Ele deu a certeza que Ele voltará. Ele não sabe o dia nem a hora, mas é que Ele voltará. Foi o que o Senhor nos disse. Ele falou que está à porta de todos e bate. E aquele que escolher abrir a porta, o Senhor habitará nele. E há muitos que abrem a porta, eu acho que estão com a porta aberta, sem realmente estar com a porta aberta. O Senhor, ele falou que muitos abrem a porta, veem quem é ele e encostam. E outros deixam a porta entreaberta. Mas, contudo, devemos deixar a porta aberta para o Senhor. Somente para o Senhor. Foi o que o Senhor nos disse. E é o que eu vim entregar aqui hoje. Então, até aí, eu queria lembrar também que Jesus, ele chegou e tranquilizou Mateus, né? E passamos um dia completamente diferente e alucinados porque da presença maravilhosa que tinha acontecido com a gente. Mas eu quero lembrar também que é importante a gente ressaltar que das coisas que nossos filhos estão vendo, para os pais estar de prontidão, olhando para o que os seus filhos estão vendo, os jogos, os tipos de jogos, o tipo de tela, o tempo na tela, porque muitas vezes nós, sem saber, a gente abre brechas para que o inimigo venha entrar e fazer o que quer nas nossas vidas, porque nós mesmos sendo cristãos, buscando todo dia, ele veio e conseguiu uma brecha. E para sair a gente usou todas as maneiras. Como cristão, tudo que nós aprendemos, e só foi o próprio Jesus que veio e libertou
a vida do Matheus Felipe. Por isso eu quero ressaltar com vocês, pais, olhem, estejam observando o que seus filhos fazem, converse com eles, extraiam as coisas deles, orem junto com seus filhos, para que o Senhor possa reinar nas suas vidas, na vida de cada um, para que Ele possa visitar a sua família como visitou a nossa também, sem ser preciso em manifestações, mas só pela presença dEle, pelo que Ele é.